gente está aqui com a nutricionista Deise, vai se formar agora na pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional, e ela atende principalmente crianças, né, Deise? Conta um pouquinho dessa tua história, por que tu escolheu trabalhar com o público infantil? Então, Natália, eu sempre trabalhei na área clínica, né? Eu já tenho 24 anos de formada. E quando meus filhos vieram, tudo mudou, né? Eu passei a ter uma nova visão do que era a nutrição infantil. Então, duas crianças completamente diferentes. O primeiro exemplo de uma mãe nutricionista e o segundo veio como um desafio, né? Então, foi aí que eu entendi que nem tudo é como a gente aprende na teoria, né? Que parece tudo muito fácil, muito simples. Então, eu comecei a ter um outro olhar, uma outra visão. Foi quando eu comecei a me dedicar para essa área. Eu tive um projeto numa escola, um projeto de educação alimentar e nutricional. E lá eu me deparei com crianças que realmente não comiam, que tinham aversão, que se escondiam embaixo da mesa, os pais não sabiam lidar, e eu percebi que aquilo não era uma simples frescura, né? Então, a partir daí, eu estudo muito a respeito disso, fiz cursos a respeito disso, né? Então, trabalho muito com seletividade alimentar, com reeducação alimentar, com obesidade. Trabalho também com autismo, também estou concluindo uma pós-graduação em autismo, né? Então, é isso. Acabei nessa área, mas ainda tendo adultos, né? Mas me dedico muito às crianças agora. Legal. E como é que a gente pode estar ajudando, né, o pessoal de casa agora com essa pandemia, né? Às vezes muitas crianças se alimentavam no colégio, agora estão tendo que se alimentar em casa. Às vezes estão comendo, né, além do necessário, por ansiedade, enfim, por estar em casa muito tempo. Como é que a gente pode ajudar nesse sentido? Bom, então uma coisa que eu sempre vejo assim que é muito importante, né, e eu tive na minha prática em casa, que a rotina é algo essencial numa família, né? Então, ter horário fixo é muito importante. Então, a criança ela precisa de uma previsão, né? Ela precisa entender que cada coisa tem o seu momento, o seu horário, e cada coisa deve ser feita de acordo com o que é para ser feito, né? Então, quando essa família ela tem essa rotina, ok, ela não está mais indo para a escola, mas então ela vai ter o horário de se alimentar em casa, né? Então, não permitir intervalos que não são necessários, né? Então, se a criança não comeu o almoço, já dá um lanchinho. Não, é preciso ter esse acerto com a criança, que se ela não comeu agora, ela só vai comer no próximo horário. Outra coisa é que os pais não podem exigir dos filhos aquilo que eles não fazem, né? Então, ele não pode dizer para a criança que ela não vai comer e ele está lá sempre beliscando. Então, é importante ter coerência naquilo que se pede para a criança, né? Então, se a criança... a gente vê os dois lados agora, né? Crianças que estão comendo demais e pais apavorados com as crianças que comiam de menos, né? Então, com essas crianças que comem demais, bem isso, assim, estabelecer esses critérios de horários para comer, disciplina e o que comer em cada horário. Bom, no outro lado, tem pais apavorados, porque agora realmente eles conseguem, porque tem muitas crianças que comem na escola, fazem muitas refeições na escola, e acabam se alimentando em casa, e os pais não sabem mais o que fazer para eles comerem, né? Então, isso também vem sendo um problema, assim. Então, a mesma coisa, estabelecer horário, entender que a criança nem sempre vai comer tudo que os pais desejam, porque às vezes enchem um prato e não entendem que a criança come muito menos que um adulto e exigem. E assusta um pouco, né? Assusta muito, né? Então, para uma criança que ela tem dificuldade alimentar ou que ela é seletiva, ela tem que ter pequenas metas alcançáveis, né? Então, coloca uma colher de arroz, por exemplo, uma colher de arroz, uma de feijão e um bifinho, aquilo ali é uma meta alcançável. Agora, quando a criança ela olha um pratão cheio, ela já desiste, né? Então, vem a briga, vem a luta, ela já diz que não vai comer, então isso se estende muito. Então, estabeleça sempre metas pequenas, metas alcançáveis, para a criança se sentir feliz, né? Ela vai se sentir realizada, ela vai se sentir satisfeita, ela sabe que ela consegue cumprir com aquele combinado, e daí... A partir disso, ela mesma vai ter interesse em solicitar mais comida. Legal. É uma pergunta que muitos pais fazem, né? E dar um docinho, um brigadeiro, de vez em quando, pode? Claro que pode.
né? Então, assim, ó, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Né? Então, assim, a gente não deve ficar com aquela coisa, ai, tadinho, dá um docinho para a criança. Como assim, tadinho? Né? Tem que ter limites também. Então, assim, ela pode um docinho, então ela tem que aprender que doce não é recompensa. Doce também é mais um sabor, né? Porque, às vezes, as coisas são trocadas. A comida ela chega como uma moeda de troca. Se você comer, você ganha um doce. Isso não pode acontecer. Ela vai ganhar um doce, mesmo que ela não coma, desde que aquilo já tenha sido pré-estabelecido. Né? Então, ela precisa entender que, quando ela quiser, ela pode comer. Muito? Não. Ela tem que aprender que, às vezes, um docinho satisfaz, um pedaço de chocolate satisfaz. Né? O que instiga a criança é nunca deixá-la comer. Né? Até mesmo nós adultos, se for proibido, é mais tentador. Então, ela precisa saber comer e ela precisa entender o limite. Precisa se perceber. Então, por exemplo, ela pegou um brigadeiro, enfim, inteiro na boca, engoliu, deu. Não, vamos ensinar essa criança, tira um pedacinho, põe ele na boca, mastiga, sente o sabor, qual é a sensação, engole. Né? Se a criança ela é muito ligeira, então vamos fazer esse exercício. Então, se ela fizer isso, e também se o adulto fizer isso, que também dá muito certo, ele vai ver que ele não tem necessidade de comer tantos docinhos. Muitas vezes, às vezes a criança fica pensando, vou para o computador depois, né? E aí acaba almoçando muito rápido, comendo muito rápido, já pensando o que vai fazer depois. Uhum. Ou levando essas coisas para frente da TV, para frente do computador, né? Então, às vezes os próprios pais já fazem isso, né? Exatamente, né? Então, evitar, lá vai com um saco de pipoca doce para frente do computador, né? Ou vai com um saco, sempre tem uma balinha ali para ficar beliscando. Então, entender que na hora do computador é para prestar atenção naquilo que está acontecendo ali. Faz a pausa e lancha. Sem celular, sem computador, aproveita o momento para conversar, para ouvir uma música, para se distrair, algo assim. E o almoço ser algo prazeroso para todo mundo também, Para todo mundo também. Principalmente sem TV ligada, sem notícias ruins. Né? Então, essas refeições em família, a gente tem que resgatar aquilo que acontecia antes, né? Quando eu era criança, nós almoçávamos sempre em família. Hoje já não é uma coisa comum, porque as pessoas muitas vezes trabalham longe, né? Mas a gente sentava em família, a gente conversava sobre o dia, a gente contava como tinha sido na escola, né? E isso aproxima as famílias também. Isso é muito importante, é legal resgatar isso. Outras coisas que eu vejo também é que, às vezes, a criança não almoça tanto para comer um lanche da tarde, que às vezes é um salgadinho, uma bolacha, alguma besteirinha, né? É verdade. Então, assim, estabelecer... É legal já ter uma organização em casa. Assim como a rotina, a organização também é muito importante. Então, já ter previsto o que vai ser preparado, sabe? Não deixar para cima da hora, e agora? Vai qualquer coisa. Né? Então, assim, se organizar, já ter coisas pré-prontas na geladeira, tipo, já ter uma cebola picada, já ter um alho picado, né? Isso tudo dá para fazer antes, já deixar no azeite, em vidrinhos na geladeira, faz aquela porção para a semana, porque a rotina está tão difícil, muita gente fazendo home office, lidando com a casa, com criança, então a gente entende que o quanto mais rápido, facilita mais a vida da pessoa, e não é porque vai cozinhar em casa que vai demorar. Se houver organização, isso é possível, sim. Já pensar de antemão qual vai ser o cardápio do dia seguinte, já se preparar, ou então chega no domingo, já estrutura o que eu vou fazer durante a semana, ou melhor, já nas compras, já ir para o supermercado com uma lista pronta do que eu vou fazer durante a semana, o que eu vou preparar, vai na despensa, ver o que é necessário comprar. Isso gera economia, né? Isso gera ganho de tempo, e com tudo isso gera um pouco mais de calma, porque está todo mundo estressado, todo mundo nervoso. Então, organização e rotina são coisas que não podem faltar na casa de ninguém. Verdade. Então, a gente vai para um comercial rapidinho e a gente já volta para conversar mais. Voltamos, então, com a nutricionista Daisy. E opção de lanche para dar para as crianças, o lanche da manhã ou no lanchinho da tarde, o que esses pais podem estar dando? Bom, nós temos o hábito, principalmente aqui mais para a nossa região, de estar sempre no pão, né?
E a gente vê que lá para o norte, nordeste, se usa muito a raiz, né? Se usa muito a tapioca, coisas assim. Se bem que a tapioca virou um pouco de moda aqui, né? Mas, assim, a gente pode rodiziar os alimentos. Pode comer pão? Pode comer um pão. Né? A gente não precisa comer isso todos os dias. Né? Então, estabelecer novos, eu digo assim, tentar novos alimentos. Né? Tem que sair da caixinha, às vezes, e tem que pensar um pouco também. Né? Então, pode fazer uma panquequinha de banana, vai usar o quê? Vai usar um ovo, uma banana. Se for uma banana madura, não precisa nem açúcar. Né? Pode usar um pouquinho de uma farinha de oleaginosa, uma farinha de amêndoas, pode usar um farelo de aveia. Né? Qualquer coisa que dê uma liga daquilo ali, se pôr um pouquinho de fermento, levar na frigideira, abafa aquilo ali, vai crescer, vai ficar tipo um bolinho. Que é uma coisa super rápida de fazer. Né? Pode fazer um ovo mexido com um pedaço de queijo, pode temperar esse ovo. Um dia põe orégano, outro dia põe uma pimentinha, outro dia, né, põe um outro tempero. Que mais que dá para fazer? Uma batata doce, às vezes já sobrou uma batata doce de véspera, até ela lá cozidinha. Fatia ela, coloca numa frigideirinha antiaderente, né? Pode passar uma manteiguinha, dá uma dourada dos dois lados. Um aipim também, na minha infância tinha muito isso. Aipim, batata doce, aquele que se faz de milho, angu. Se comia muito essas coisas. Hoje em dia é tudo no prático, é só o pão. Né? Então, a gente pode dar uma inovada nessas coisas, né? Pode fazer um bolo também para o lanche da tarde. Né? Então, sempre acrescentar uma fruta, acrescentar uma fibra nisso. Né? Então, mesmo que use uma farinha de trigo, mas coloca um farelo de aveia, coloca uma aveia, coloca a banana em pedaços, usa outras frutas. Né? Dá para usar uma farinha de coco junto. Então, dá para fazer muitas coisas assim. Dá para fazer um pão caseiro, onde a gente pode acrescentar mais fibras, dá para acrescentar sementes também. Né? Então, tem opção, mas tem que pensar. Isso é verdade, a gente tem que pensar. E tem que se planejar também, né? E tem que se planejar, com certeza. E para aquela criança que é mais seletiva, o que a gente faz em relação a isso? Então, é um caso bem delicado, né? Primeiro, a gente tem que ver assim, ó, a criança seletiva, a gente tem que descartar se ela tem algum problema fisiológico, né? Então, a gente precisa levar realmente num profissional, a gente tem que entender que nem sempre é uma frescura de criança, é uma coisa bem séria, né? Que vai ser levado para a vida inteira se não for tratado. Quanto mais tempo levar, mais difícil vai ser de tratar. Então, descartando qualquer problema fisiológico, ela precisa ir para um profissional que esteja habilitado a isso, porque não é muito simples de tratar, não. Não basta ir num nutricionista que vai lá, passa um cardápio todo bonito, chega em casa e agora? Como é que eu faço se ele não aceita? Né? Então, eu trabalho com terapia, a criança vai toda semana, a gente senta, a gente conversa, a gente lida com o alimento. Né? Então, muitas vezes eu preparo uma consulta para aquela criança, a sessão, e ela me dá, chego lá na hora, ela me leva para um outro caminho. Então, assim, a pessoa tem que estar preparada para isso. Eu também tenho formação em Montessori, então é uma coisa que me ajuda muito, né? Saber ter sempre uma carta na manga para lidar com essa criança. O que os pais podem fazer em casa? Sempre metas alcançáveis. Então, ter combinados com essa criança. Né? Aquilo que eu tinha falado, pequenas porções. Para acrescentar novos alimentos, como é que a gente pode fazer? O que essa criança come? Muitas vezes eles têm padrões, só comem comidas claras, só comem comidas crocantes, só comem, sabe, coisas assim. Então, a gente vai ver, ela só come comidas claras. Então, eu vou acrescentar um novo alimento que seja claro também, né? Eu não posso chegar a uma criança que só come comidas claras, por exemplo, macarrão, purê, arroz, aí eu vou querer incluir um feijão preto. Ela não vai comer. Aquilo é assustador para ela. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu quero incluir feijão. Eu vou procurar um feijão branco. As pessoas não têm o hábito de fazer. Ele é delicioso. A gente prepara igual o feijão preto. Né? E daí, o que eu vou fazer? Eu vou lá e coloco uma concha. Não, eu vou colocar 1 grão de feijão. Porque muitas vezes essa criança ela não consegue olhar
um alimento novo no prato. Né? Então, eu vou colocar 1 grão de feijão. E daí ela disse que não, que tira, você não vai tirar. Ela vai tirar. No segundo dia, o feijão vai de novo. Ela vai tirar. No terceiro dia, o feijão vai de novo. Talvez ela já não relute tanto. Né? Até o momento que ela criar coragem e ela pegar. Então, não precisa necessariamente ela já comer, mas ela precisa ter o toque. Né? Isso é muito importante. A gente vê que nas crianças seletivas, muitas vezes a introdução alimentar dela já apresentou algum problema. Então, quando a gente tem uma criança que está começando a comer, ela até 1 ano de idade, ela não precisa ter os alimentos como exclusividade. Ela pode ter o aleitamento materno como exclusividade, né? Ou se ela usa leite artificial. Mas esse período é para conhecer os alimentos. Ela precisa tocar, ela precisa cheirar, ela precisa esmagar, ela precisa manipular esse alimento. Então, os pais, os cuidadores, eles têm que ter paciência, porque isso dá trabalho. Mas tem que ser pensado que é um trabalho que eu não vou levar para o resto da vida. Né? Então, talvez eu tenha sujeira para fazer agora, para limpar agora, mas eu não vou ter esse trabalho lá na frente. Então, assim, não adianta encher a bandeja da cadeirinha da criança com um monte de comidas. Porque, claro, ela não sabe lidar com aquilo, ela vai experimentar, porque tudo é um aprendizado. Ela vai querer jogar no chão para ver como é que acontece. Talvez ela não ligue, talvez ela só queira amassar, talvez ela consiga pôr na boca. E, às vezes, muitos cuidadores nem têm essa paciência, né, de ver a criança fazer sujeira. Limpam, né? Já vão limpando o rosto, estão sempre com um paninho, uma coisinha assim. E as crianças seletivas, eu vejo isso. Então, eu sempre tenho um paninho do lado, que eles sabem que eles podem limpar a mão. Isso dá muita segurança para a criança. Então, se é uma criança que está sempre se limpando, tem ao lado um guardanapo, às vezes um guardanapo umedecido, que limpa melhor, né? Deixa ela segura, ela precisa ter segurança, e não alguém que dê palavras negativas. Então, assim, fez o feijão. Eu vou fazer feijão todos os dias? Não, faz o feijão, congela ele em forminhas de gelo, que são as pequenas porções que você vai descongelar no dia. Porque é cansativo todo dia você testar um novo alimento e aquela criança olhar e não conseguir. O que acontece? Os pais desistem. Então, não pode desistir. É trabalho de formiguinha, mas tem que ser levado até essa criança aceitar. E procure ajuda. É preciso muito apoio, é preciso apoio de um nutricionista, muitas vezes é preciso apoio de um psicólogo, né, que a gente sempre tem que ter um psicólogo, muitas vezes a gente tem que ter trabalhando junto, né? Então, é muito delicado isso. E vem muita criança assim que precisa trabalhar muita seletividade contigo? Muita criança, muita criança. Que hoje em dia já está sendo um pouco mais divulgado, né? Então, os pais já sabem, ou já entendem, ou buscam um nutricionista, né? E uma coisa que eu lembrei agora que é muito importante, não adianta deixar essa criança comer, como alguns profissionais dizem, ou algumas pessoas, parentes, deixa sentir fome que vai pedir comida. A criança seletiva, ela muitas vezes nem tem esse reflexo da fome. Esse é um dos grandes problemas, né? Assim como a criança que tem obesidade, muitas vezes ela não tem o reflexo da saciedade, ela é compulsiva, né? Então, ela não sabe quando ela está saciada, é só quando já está aqui. A criança seletiva, ela também não tem o reflexo da fome, então ela não sabe quando ela tem fome. Então, às vezes, ela pode passar dias sem comer e está tudo bem, está tudo certo para ela. Né? Só que, claro, ela vai debilitar muito rápido. Não façam isso, não deixem uma criança sem comer esperando que ela coma. Entendi. E tem mais algum toque que tu queira dar em relação a essa alimentação infantil? Então, eu acho assim que a gente pode reforçar o que foi falado, né? Então, é preciso planejamento desde a hora das compras, né, para saber o que vai comprar. É preciso planejamento na hora do preparo. É preciso muita calma. A refeição é uma coisa maravilhosa, é uma coisa sagrada, né? E se a gente parar para pensar, antes de ir ao médico, a gente deveria ir ao nutricionista, porque nós somos feitos de nutrientes, né? Tudo que existe no nosso corpo é feito a partir de um nutriente. Então, se eu vou no médico e ele me passou uma medicação, ok, mas qual é a causa disso?
né? Muitas vezes a gente precisa da medicação, mas a gente precisa investigar a causa. E muitas vezes é uma causa nutricional. Quase sempre é uma causa nutricional. Às vezes, né, os pais levam no médico a criança e meu filho não está comendo e, na verdade, é um hábito, é alguma coisa ali que precisa ser trabalhada. Ou querem, me dá uma vitamina, me dá alguma coisa para ele ter apetite. Né? E às vezes não é isso. E quando a criança vai para o consultório, muitas vezes ela já está tão debilitada, ela já está com uma carência nutricional tão grande que daí a gente precisa sim iniciar uma suplementação. Então eu não posso esperar essa criança aprender a comer para ela estar nutrida. Então a gente entra com uma suplementação que muitas vezes sim vai ajudar ela a ter mais fome, mais interesse, mais apetite, né? Então, muitas vezes a suplementação ela já entra logo de início. Deise, e quem quer te procurar, né? Ou como pode te encontrar? Onde é que você atende? Então, eu trabalho no Interação Terapias Associadas, que é um espaço que tem psicopedagoga, fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional, né? Então, vários profissionais que atendem nessas áreas. E fica na Rio Branco, no Planel Tower. E podem me procurar pelo Instagram, né, que é o NutriDeise Koenig. E é isso. E lá tem o meu telefone também, meu WhatsApp. Deise, muito obrigada. Pessoal de casa, muito obrigada. Convido vocês a estar me assistindo toda terça-feira, às 8 horas, aqui na Urban TV, no Estilo Saúde. Gratidão. Obrigada.